Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que bom que estamos aqui para trocarmos ideias para a história sugestiva desse final de semana, que é a história do bom samaritano. Se você está preocupado porque está vendo o vídeo apenas agora e talvez está meio em cima para contar a história, fique tranquilo, como o pessoal brinca, estamos juntos, estamos juntos. Eu também acabei de ler a história e vou preparar o vídeo nesse momento para compartilhar com você a ideia que eu vou usar para contar a história, porque nesse sábado sou eu também que conto essa história aqui na minha comunidade. Infelizmente, eu tive muitos contratempos nas últimas 2 semanas e eu não consegui adiantar a história, gravar, né? Preparar, gravar, editar, postar. Então, infelizmente, às vezes acontecem algumas coisas que nos impedem, né? Na semana passada tivemos o Aventuri, então foi um final de semana super mega corrido. Durante a semana eu tive muitas atividades para dar conta. E na outra semana também eu tive uma queda, infelizmente, tive uma queda muito séria, fiz um corte na cabeça de quase 4 centímetros. Graças a Deus, poderia ter sido pior, mas o Senhor Deus, mais uma vez, me livrou e me protegeu. Então eu aproveito também esse momento para agradecer a Deus e também agradecer aqueles que oram por mim e por esse ministério. Muito obrigado. A história de hoje, então, ela está baseada no livro de Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 a 35. 25 a 37. É muito importante que você leia na sua Bíblia essa história, né? A história do bom samaritano, para que você tenha, né, de forma assim mais clara a história na sua mente. Para essa história, eu vou usar elementos muito simples. Pergunta e um papel higiênico, tá? Vou explicar o que eu vou fazer. Essa história é muito importante porque você vai trabalhar com as crianças, nesses poucos minutos, algo muito comum entre as crianças, que é o quê? É verdade que as crianças são muito sensíveis, bondosas e generosas. Mas, como a Bíblia fala que nós já nascemos em pecado, é muito comum, talvez, em casa, entre família, na escola, as crianças que gostam assim, de tirar sarro um do outro. Quando alguma criança sofre alguma punição, sabe aquele, bem feito, né? Então, assim, essa história vai trabalhar o amor ao próximo. Nós tratarmos a outra pessoa da maneira como nós gostaríamos de ser tratados, ok? Vamos à história. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Alguma vez você já precisou muito da ajuda de alguém por algum motivo ou alguma situação e apareceu alguém para te ajudar? Quem sabe na escola, numa dúvida de português, de matemática, em uma brincadeira, né? Em um afazer doméstico. É muito bom quando aparece alguém para nos ajudar, não é verdade? Eu também tive uma experiência muito importante com uma amiga que me ajudou em um momento muito difícil da minha vida. Eu estava terminando a faculdade e eu não conseguia terminar um trabalho para concluir o curso. Eu estava com muitos afazeres, muito cansada mentalmente, e essa minha amiga, a Miriam, que também é professora hoje, me ajudou muito. A história de hoje fala sobre um homem que precisou muito de ajuda, mas quase que não aparece ninguém para ajudá-lo. Jesus estava ali com alguns líderes religiosos. Então apareceu assim um homem muito importante, um intérprete da lei, e perguntou assim para Jesus: Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? Então Jesus respondeu para esse intérprete da lei: o que está escrito na lei? Então aquele intérprete da lei respondeu o que está aqui em Lucas, capítulo 10, 25, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Jesus então respondeu para ele: você respondeu bem, faz isso e você viverá. Mas aquele intérprete parece que queria sim, sabe, provocar mais Jesus, ver até onde ele iria ou o que ele responderia, encurralar Jesus talvez, não sei. E ele então torna a perguntar para Jesus: mas quem é o meu próximo? E é nesse momento então que Jesus conta essa história, a história do bom samaritano. Ele diz que um homem, certo homem, ia caminhando de Jerusalém para Jericó. E nessa estrada
Havia bandidos, salteadores. E esses bandidos, esses ladrões, pegaram esse homem que caminhava para Jericó, bateram nele, espancaram ele, roubaram o que ele tinha e deixaram ele como morto, semi-morto no chão. Coitado, né? E Jesus continuou a história dizendo que enquanto aquele homem estava ali no chão, caído, todo machucado, todo ferido, passou um sacerdote. O sacerdote passou, olhou aquele homem ferido e sabe o que ele fez? Passou de fininho, como se não tivesse visto nada e nem se importou com o homem. Logo em seguida passa uma outra pessoa muito importante, um levita. Um levita era um homem também, eram as pessoas que também ajudavam no templo. O levita olhou, olhou e sabe o que ele fez? Também passou de fininho, como se nada tivesse acontecido, como se ninguém estivesse ali. Então passa uma terceira pessoa, que era um samaritano. Naquele tempo, os samaritanos não se davam com os judeus, eles viviam brigando. E aí, será que esse samaritano ajudaria aquele homem? Ou será que também passaria, ó, de largo? Pois é, talvez se aquele samaritano desse assim ouvidos à sua natureza, à natureza humana, ele nem se importaria. Muitas vezes as pessoas agem assim. Quando vem alguém que não gosta, passando por algum problema, dizem: "Ah, bem feito", ou então "não tô nem aí", não é verdade? Só que nós não devemos fazer aquilo que talvez o nosso coração tenha vontade de fazer. Nós temos que fazer aquilo que Jesus nos ensina a fazer, que Jesus faria. E aquele samaritano deu um grande exemplo. Ele parou, cuidou daquele homem, limpou os seus ferimentos, passou ali uma água, limpou todo o ferimento dele, cuidou dele, colocou ele em cima do seu próprio animal e levou ele então para uma hotelaria, uma hospedaria. E ali então ainda disse para o hospedeiro: "Olha, cuide desse homem, vou deixar aqui pago. E se ficar mais caro quando eu voltar, eu torno a pagar." E aí então Jesus, para terminar a história, perguntou para aquele intérprete da lei: "Quem é o próximo? Quem é o próximo desse homem?" Então ele foi obrigado a dizer: "Foi aquele que teve misericórdia." Sim, foi aquele samaritano. Essa história nos ensina que nós devemos, em qualquer momento, ser como aquele samaritano. Sempre tratar os outros com respeito, tratar os outros com educação, fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Nosso querido Deus, nós sabemos que a nossa natureza muitas vezes pode nos impulsionar para fazer aquilo que o Senhor não faria, ou tratar as pessoas com desrespeito, com desdém, mas nos ajude a termos em qualquer momento um coração semelhante ao daquele homem samaritano da história. Que o Senhor possa habitar em nós e nos fazer mais semelhantes a Jesus a cada dia. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima história.